Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! O plenário da Câmara analisa a inclusão automática de consumidores no cadastro positivo. O cadastro reúne dados sobre a pontualidade do consumidor em pagamentos de prestações e empréstimos. Essas informações geram uma nota que pode interferir no valor de juros e serviços bancários. Atualmente, a inclusão no cadastro é voluntária, mas a obrigatoriedade pode reduzir os custos de crédito ou expor os dados sigilosos do consumidor. É o que vamos discutir com os deputados Luiz Carlos Rauli, do PSDB do Paraná, e deputado Vinícius Carvalho, do PRB de São Paulo. Eu sou Daniela André e este é o Câmara Debate, programa da rádio e da TV Câmara. Deputados, bem-vindo ao Câmara Debate. Vou começar a pergunta para o deputado Rauli. O cadastro positivo com a inclusão automática pode expor os dados do consumidor? É uma maneira de baratear o crédito? Não há. Eu não tenho a exposição dos dados pessoais, né? Cada um tem um entendimento, o meu entendimento e daqueles que comungam com o meu ponto de vista, os dados nossos já são expostos. Primeiro que você está num banco, né? Eu, por exemplo, trabalho só com o Banco do Brasil, meu cadastro bancário é tão somente do Banco do Brasil, o que não impede de funcionários, né? Militantes de partidos, de outros partidos que estão lá dentro que não gostam de mim, de acessar o meu cadastro, o que não impede, numa hora que eu tenho uma prestação de qualquer coisa atrasada, eu vou para o SPC, exponho o meu crédito, exponho toda a minha vida. Quer dizer, hoje o cadastro negativo, que é o SPC e os seus congêneres, né, protesto em cartório, tudo te leva a um cadastro negativo, que já existe. Então, não tem um brasileiro, praticamente 99% dos brasileiros, já sofreram ou vão sofrer um cadastro negativo, um SPC, um CEPROC e outros congêneres que tem no Brasil. Então, quando você fala em cadastro positivo, nós votamos alguns anos atrás uma lei para criar o cadastro positivo. Foi criado, só que era por adesão. E por adesão, dos 100 milhões de contas bancárias, somente 5 milhões de pessoas aderiram. Eu não aderi, confesso que nunca dei muita importância pela adesão, nem imaginava. E o Banco do Brasil, por sua vez, que tem todo o meu salário, que tem todos os meus ganhos, meus depósitos, meus saques, ele está num bem bom. Ele ganha um monte na minha conta todos os anos e não quer abrir mão desta conta. Também não faz nada para mim, né, como um cliente VIP que sou. Como eu estou sempre entrando no cheque especial, eu pago, eu mostrei, posso mostrar aqui, é pena que tirei do 3G, porque não existe 4G aqui em Brasília, né, infelizmente, mostrando a minha conta bancária, 347% de juros ao ano, o cheque especial do Banco do Brasil. Então, você não tem nenhum tratamento por ser um bom pagador do Banco do Brasil. Eles têm lá uma pontuação deles, que a gente nunca sabe, né? Então, você está sempre pagando juros. Eu peguei um dinheiro, crédito direto ao consumidor, uma taxa absurda. Se você for emprestar o 13º, 16 mil reais, que é uma parcela nossa, ele me deu 7.700 reais. Quer dizer, cobra um juro escorchante. Tudo que vier para fazer com que o crédito, a taxa de juros melhore, eu sou favorável. Deputado Vinícius, o senhor concorda? É possível melhorar o custo do crédito ou a gente corre risco de expor o consumidor? Nós tratarmos dessa questão da conceituação no que diz respeito à obrigatoriedade ou não, está num campo muito pessoal e de interpretação dos nossos pares. Mas o que nós estamos falando, na verdade, é sobre a retirada do princípio da autonomia da vontade do consumidor e também da exposição à vulnerabilidade do consumidor. Então, nós temos focado, diante dessas temáticas todas, inclusive o próprio deputado Celso Russomano tentou por várias vezes, sentou-se
com representantes do Banco Central, do próprio relator, várias vezes para poder tentar fazer uma composição que ajustasse ao texto, mas o Banco Central e o próprio relator ficaram reticentes quanto ao mexer num artigo principal, que é o cerne de todo o projeto, que é o artigo 4º. A Lei 12.414 de 2011, em artigo 4º, ela diz que cadastrado é toda pessoa que autoriza, tem que dar autorização prévia para a sua inclusão no cadastro. A mudança nesse projeto de lei que veio do Senado, PLS 212 de 2017, veio para esta casa de forma regimental, mas muito rápida, chegou nesta casa em novembro de 2017, foi constituída uma comissão especial que nunca foi formada na sua essência, nunca teve uma reunião, porque prontamente, de novembro até março, fizeram um requerimento também regimental para que viesse para discussão em plenário, sem passar pelas comissões e sem ter uma discussão ampla, com todos os representantes ligados à Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor para dar o seu posicionamento. Tanto que essa atuação no Senado levou a 44 entidades ligadas ao Senacom, Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor, a fazerem uma carta aberta contra o intento desse projeto, que atingia exatamente essa obrigatoriedade no sentido de que o consumidor, se é para expor os seus dados, ele tem no mínimo, que ter o direito de dizer se quer ou se não quer. Isso, inclusive, é fruto de um recurso especial no Supremo Tribunal de Justiça, em que o ministro Felipe Salomão, ele deu ganho de causa ao consumidor contra o HSBC, que estava fazendo a mesma coisa quando diz respeito aos seus cartão de crédito. Que quando ele aderia ao cartão de crédito, só tinha a opção ali para ele, para aderir ao cartão, que a autorização já fosse dada expressamente para que o banco fizesse todo o compartilhamento das suas informações de crédito com quem quer que fosse. Deputado Raul, o senhor citou aí alguns exemplos, um adversário político ou o próprio banco pode usar, mas isso hoje, essa conduta é crime. Se a gente tiver essa inclusão automática, muita gente vai ser incluída sem nem mesmo saber que está lá, a gente não vai facilitar e que haja abusos? O que nós podemos exigir é que tenha ampla publicidade. Então, o cidadão pode se recusar. Hoje, ele tem que optar para ir para o cadastro positivo. Só 5 milhões de pessoas optaram. Por que os bancos não fizeram a propaganda? Já parou para questionar isso? Os bancos não têm interesse no cadastro positivo. Eles não querem ceder os dados. Imagine o Banco do Brasil. A Caixa Econômica são os maiores bancos do país, que tem o maior volume de movimentação e de clientes no Brasil. Tem mais do que os bancos privados. Eles não têm nenhum interesse em abrir mão, tanto que não tem nenhum banqueiro aqui dentro gestionando. Quem está aqui é o Banco Central do Brasil. Está também contra esse projeto os cartórios, né, por razões óbvias. Então, quem deseja o projeto? Aqueles que têm vendas diretas, o Banco Central que quer melhorar, diminuir a taxa de juros, criar um cadastro de adimplentes. O Brasil tem 62 milhões de pessoas inadimplentes e metade das 12 milhões de empresas inadimplentes. Imagine que todos esses dados dos inadimplentes já estão nas mãos de todos os bancos, de todas as empresas do Brasil. Agora, aquele cadastro positivo, ele é uma reserva exclusiva de cada banco. Só que aquele banco, no meu caso o Banco do Brasil, e falo assim, olhando nos olhos, o Banco do Brasil não faz nada por mim e não faz por nenhum cliente. A hora que ele puder enfiar a faca na taxa de juros, ele enfia. Sabe? Tem até a piada do gerente de banco, né? Que chega às 5 da tarde, ele tira o olho de vidro, põe na caixinha e vai para casa olhar os filhos, né? Com ternura. Quer dizer, banco é banco, público ou privado. Só que é uma reserva de mercado de bons clientes. Eu quero que nesse momento do cadastro positivo eu tenha portabilidade. Pego meu cadastro, quem me oferece mais desconto, mais vantagem, né? Mas hoje o senhor já não poderia fazer isso com o cadastro? Com de uma maneira voluntária? Não, com 5 milhões não se faz nada, porque você tem que ter um volume muito grande para poder que a taxa de juros diminua. 5% em 100 milhões não faz nem cócega no sistema. E os bancos,
acabam não utilizando desse sistema de cadastro positivo. Eu espero que uma das coisas, a taxa de juros do Brasil é a maior do mundo e das galáxias, né? Juros públicos, agora diminuiu um pouco, mas os juros de pessoa física, de pessoas privadas, de empresa, são escorchantes. Por isso que isso vai tudo para o preço. Então você tem os dois lados. O que impacta o juro das empresas que tomam dinheiro emprestado, das pessoas físicas, diminui o poder aquisitivo. Ao lado de que a tributação global para a pessoa física de baixa renda é a mais alta e escorchante do mundo. Uma pessoa de 2 salários mínimos no Brasil chega a pagar 53,9% de imposto. E no spread bancário ainda tem 22% de tributos. Então nós temos que mexer estruturalmente. Uma coisa é o cadastro positivo, é outra a tributação do spread bancário, a outra são as reformas que nós queremos fazer, tributária, diminuição do custo do Estado, que acaba implicando, né, nas despesas do governo. Deputados, a gente vai fazer um pequeno intervalo e já retomamos o debate. O Câmara Debate está ouvindo os deputados Luiz Carlos Rauli, do PSDB do Paraná, e Vinícius Carvalho, do PRB de São Paulo. O tema é o cadastro positivo. Continue conosco. Câmara Debate está de volta. Hoje nós estamos conversando com os deputados Luiz Carlos Rauli, do PSDB do Paraná, e Vinícius Carvalho, do PRB de São Paulo. O tema é o cadastro positivo. Deputado Vinícius, o deputado Rauli, no bloco anterior, falava da necessidade de se ampliar o cadastro positivo, que já existe hoje, para que haja um efeito prático para o consumidor. O senhor acha que é possível modular essa necessidade de baixar os juros, que é uma demanda do cidadão, do consumidor, com essa proposta do Banco Central de fortalecer o cadastro positivo? Deixa-me só fazer uma observação antes. O nosso posicionamento, eu digo meu posicionamento, Vinícius Carvalho, esse é o russomano, não é fisiológico, é ideológico. Nós defendemos o consumidor desde que nós entramos nessa casa. Então, a nossa postura, como nós deixamos claro para o governo, faz parte da base de governabilidade do governo. Mas o nosso projeto, nossa observação é ideológica. Voltando ao assunto, o que diz respeito ao Banco Central. O Banco Central ele já detém informações de crédito de todas as pessoas, segundo a Resolução 3658 de 2008, Conselho Monetário Nacional, que regulamenta o fornecimento de informação de operações de crédito. Então, foi criado o Sistema de Informação de Crédito. Quando foi criado, no início, começou-se que toda movimentação acima de R$50 mil baixou-se para 20, para 10, para 1, para 500, e agora toda movimentação acima de R$200 é feito mensalmente um repasse dessa informação para o Banco Central. Então, o fato do Banco Central afirmar, isso aqui é informação que eu peguei no site do Banco Central. Quem quiser pode comprovar, né, a qualquer momento, que está lá no site do Banco Central. Então, toda essa informação de crédito, né, já existe dentro do sistema do Banco Central, que ele fornece tanto para os birôs de crédito. Por isso que a pessoa, muitas vezes, ela se pergunta, mas eu nunca dei minha informação para o Serasa, como é que o Serasa tem as minhas informações? Porque eles recebem por parte do Banco Central. Já recebem essas informações de toda a movimentação que as pessoas têm. Então, de todo o pagamento que é feito, em CPF da pessoa específico. É o que diz lá a informação dentro do site. E algo muito relevante, até para o nosso colega deputado Rauli, o sistema de informação de crédito, informações do próprio site do Banco Central. Ele apresenta apenas saldo devedor de clientes e sua adimplência ou inadimplência. Só essas informações. Ele não faz juízo sobre potencial, né, de compra ou não. Ele dá a informação. Cada instituição, cada gestor faz a sua avaliação. E o próprio site dá essa informação aqui. As instituições avaliam as informações negativas também. As instituições fazem a avaliação das informações negativas. E olha o que me chama a atenção. Inclusive isso, nós sempre falaremos quando formos indagados. A grande maioria dos clientes cadastrados no sistema é adimplente, ou seja, mais de 70% das pessoas que fazem parte desse sistema que o Conselho Monetário Nacional criou em 2008 através da regulamentação é adimplente. Então, esse intento do Banco Central dizer que está tomando essa medida porque quer tirar
dos bancos, os maiores bancos do Brasil, o poder que tem sobre as informações do cliente é controvertida. E qual o senhor acha que é o objetivo real da medida? O objetivo é tirar do consumidor o seu direito para poder entrar no sistema, todos, e aí eles terem uma quantidade maior de informações para passar para esses gestores. Serasa Experian, Boa Vista, tem mais um outro nome que eu notei, a CCF e outros agregados à área de birôs de crédito. E essas informações, segundo dizem, poderá facilitar o crédito futuro. Mas um ponto em questão, será que aquela pessoa que não está dentro desse sistema, ela quer que todas as suas informações de ascendentes, descendentes e o seu colateral seja exposto sem a sua autorização? Esse é o ponto fulcral. Deputado Raul, Pois muita é. coisa para responder. Mas o senhor não acha que a gente pode estar exposto a algum abuso? Hoje já se tem aí essa troca de informações e muitas vezes o senhor falou que é cliente do Banco do Brasil. Eu também sou cliente apenas de um banco, mas muitas vezes outros bancos já nos procuram oferecendo empréstimo, cartão de crédito. Isso não vai ser assim ampliado? Não, já hoje Um abuso aí você no uso vê de que dados? a questão de dados no mundo é o que se mais discute, né? O teu sigilo bancário, o teu sigilo fiscal, o teu sigilo de dados pessoais. Os dados pessoais, você vê que o Facebook vazou, né, para a campanha americana, Uma manipulação milhões na votação, de né? cidadãos que são Na decisão de eleitores. voto. E lá tem ainda uma característica que nem metade das pessoas aptas a votar não votam, né? Então, nós vivemos num mundo do Big Brother, né? Todo mundo sabe tudo. Agora, recentemente, sexta-feira, uns dias atrás, estivemos em Recife, lá no Ponto Zero, estavam mostrando toda a tecnologia que existe no mundo. Eles dizem que esse telefone aqui, enquanto está falando sem saber, eles estão vendo a tua expressão facial, né? E sabe pela tua expressão facial, pelo número de telefonemas que você dá, seus gestos, suas ações, o seu comportamento de consumidor. Então, nós já vivemos numa aldeia global, num mundo que todos os dados são conhecidos, né? Há uma transparência exagerada, sem precedente na história da humanidade, até porque vivemos uma era, né, da comunicação global. Tanto os dados que você tem, quem imaginaria que o Brasil tem um dos melhores sistemas bancários do mundo? Sistema melhor para o banqueiro, né? Para os bancos e para os seus sócios, e não para nós, consumidores. Eu, como consumidor de classe média, minha família, pessoalmente, quero dizer assim, sem nenhuma questão outra, acho interessante aperfeiçoarmos a legislação do cadastro positivo sem nenhum medo, sem nenhum temor. Quer dizer, se for para melhorar, sim. Porque nós também, o legislador é muito ativo, né? Você faz uma medida, não deu, você revê a medida. O que nós fizemos em 2011 não é suficiente. O senhor falou de uma extensa campanha, da possibilidade de uma extensa campanha para divulgar a possibilidade do cidadão não aderir. Mas então não poderia haver uma campanha para que o cidadão participe e fortaleça o cadastro, vale como já dois existe lados. hoje? Mas você vê que a diferença de toda a discussão do projeto está em o cidadão pedir para entrar no cadastro positivo ou ele pedir para sair. Na verdade, na essência, é isto, né? Quer dizer, se sim... Mas há controvérsia. Pode falar. Desculpe, Raul, né? A ponto da questão mesmo não é o consumidor pedir para entrar ou sair. O ponto central, que é a modificação principal desse projeto, é a mudança do artigo 4º, no seu caput, que é tirar do consumidor o direito de ele autorizar previamente. Se o banco quer as informações dele, então o banco hoje tem que pedir para ele para que os seus dados sejam compartilhados. Então, fazendo o contrário, a meu ver, é um equívoco de interpretação. Não, é muito fácil. Eu, como legislador, há tantos anos aqui, é só colocar que tem que ser entregue para o cliente, né? Vamos dizer, se dirimimos a dúvida, falar, olha, você pode ficar no cadastro positivo, né? Você pode aderir ou não permitir. Pronto. Apenas uma autorização, porque dias atrás, minha esposa descobriu que ela tinha no cartão de crédito dela uma cobrança mensal de 4% do cartão, um tal de acelerador de pontos. Ela olhou e falou, nunca autorizei, e começou a olhar todas as contas, que ela guarda tudo.
Há 5 anos, o determinado banco vinha cobrando 4%. Montava, sem correção, R$8.000. Ela ligou no 0800, ficou ligando, né? Até que o banco devolveu os 8.000 sem correção. E agora preparamos uma ação para entrar contra o cartão e o banco para devolver com multas, juros. Sim. Quer dizer, já há uma... Assim, e não havia tal da gravação, né? Não havia tal da gravação. Eu entendo que na elaboração da legislação, eu não participei do detalhamento, do ponto de vista que defendo o consumidor também, a vida inteira, minha vida defendeu, fui relator do maior acordo trabalhista da história do Brasil, que foi pagar as perdas do plano Collor, do plano Sarney, né, que eu relatei as legislações todas que nós fizemos de direito ao acesso do cidadão a todas as informações, a Lei de Acesso à Informação, a Lei de Transparência das Contas Públicas, que a gente tem sempre envolvido, e outras tantas questões, e assim, o mecanismo existe. A diferença deles, que eles estão ponderando, que se o cidadão, que é o usuário do serviço bancário, né, que é o cliente do banco, ele autoriza previamente, ou, se aprovada a lei, só não usará o cadastro dele se ele se expressar. Nós podemos exigir que ele possa manifestar. Aí derime o problema. Eu falei, eu não estou negociando, não sou relator do projeto, só me chamaram para dar uma posição. Sim, claro. E estou dizendo, tem caminho. Então, tem caminho deputados, para a tudo. gente encerrar, eu queria que em 30 segundos os senhores falassem qual o acordo possível para a votação desse projeto. Deputado Vinícius Carvalho. Não existe acordo porque, como nossa casa, a Câmara dos Deputados, é uma casa revisora, qualquer alteração que façamos, o Senado pode e, a meu ver, mudará para poder fazer de acordo com o seu intento. Então, o nosso posicionamento é rejeitar na íntegra o PLP 441 de 2017. Deputado Do Luiz meu Carlos. ponto de vista, e aqueles que pensam comigo, como eu, coloquem em votação, como o Vinícius colocou, e se tiver maioria do pensamento meu, aprova, se tiver do pensamento dele, do partido dele, derruba o projeto. Então, democraticamente, isso. Não há nenhum problema, somos amigos e continuaremos amigos. Com certeza. Com carinho, respeito apenas muito para grande. acrescentar informação. Assim é o processo legislativo, né, no Brasil. Para a aprovação da proposta é necessário um quórum de 257 votos favoráveis. Quórum qualificado. Sim. Okay. Obrigada, difícil, deputados. muito difícil, não é fácil não. Obrigada pela participação. Prazer. Câmara Debate termina aqui. O programa é uma produção conjunta da Rádio e da TV Câmara. Eu sou Daniela André e conversei com os deputados Luiz Carlos Rauli, do PSDB do Paraná, e Vinícius Carvalho, do PRB de São Paulo. Você pode rever essa e outras edições em nossa página na internet ou no YouTube. E você também pode opinar sobre este e muitos outros temas. Entre em nosso site edemocracia.câmara.leg.br e participe das discussões. Obrigada pela audiência e até o próximo programa.